Alô, alô, cá estou de novo para mais um vídeo Explica-Mate, desta vez com uma proposta de resolução do item 5 do grupo 2 do Exame Nacional Matemática A 2017, primeira fase. Eu tenho então aqui um resumo daquilo que é pedido no enunciado. Para verem o enunciado oficial, tem aí na descrição deste vídeo um link para o PDF do IAV, portanto, onde podem então ver em concreto o que está no enunciado, tal como os critérios de correção. Tem aí também um link na descrição para verem os critérios. Bom, mas resumidamente o que é pedido no enunciado é isto. Temos três questões, temos uma função definida por ramos, como estamos aqui a ver, e temos três questões, onde na primeira é pedido para estudar a continuidade para x igual a 1, na questão 2 é para resolver uma equação e na 3 é para resolver um problema recorrente também às capacidades da calculadora gráfica. Eu vou começar pelo primeiro, estudo a continuidade de g para x igual a 1. Bom, nesta questão devemos relembrar a definição de continuidade num ponto. Então, neste caso em concreto temos o seguinte: g é contínua em x igual a 1, é contínua em x igual a 1, se acontecer o quê? Reparem que faz sentido, se e só se o limite de f de x, neste caso g de x, o limite de g de x quando x tende para 1 mais, for igual ao limite de g de x quando x tende para 1 menos, que por sua vez tem que ser igual ao g de 1. Bom, eu vou até salientar aqui melhor esta definição, porque é por aqui que vamos organizar o exercício, ou seja, sabendo isto, sabendo que se isto se verificar, se estes três valores forem iguais, portanto, podemos afirmar que ela é contínua para x igual a 1. Reparem que, como eu disse há pouco, isto faz sentido, porque, reparem, se os valores da função, quando x tende à esquerda e à direita de 1, quando x tende para 1 à esquerda e à direita, se os valores da função forem iguais, tenderem para o mesmo valor, e por sua vez esse valor for igual ao g de 1, então não existem saltos no gráfico da função, não existe interrupção naquele ponto e, portanto, podemos afirmar que ela é contínua. Por isso, vamos determinar o limite de g de x quando x tende para 1 mais, o limite de g de x quando x tende para 1 menos e o g de 1. Dando tudo igual, podemos afirmar que é contínua. Se não der, se algum deles for diferente dos outros, ou se forem todos diferentes, então não é contínua nesse ponto. Bom, vamos então começar. Eu vou aqui fazer a cores diferentes para ficar mais intuitivo. Então vou começar pelo limite de g de x quando x tende para 1 mais, por exemplo. Isso tanto faz. Mas agora vamos ver então o que é que temos aqui. Quando x tende para 1 mais, x é maior do que 1. Então, estamos em que ramo? Estamos neste ramo, que é o ramo que é válido, é a expressão que é válida quando x é maior do que 1. Por isso, este limite é igual ao limite de 3 mais seno de x menos 1 a dividir por 1 menos x, isto tudo dentro do limite, e quando x tende para 1 mais. Bom, o que é que podemos fazer aqui? Nós olhamos para a expressão, temos lá um seno, podemos estar logo atentos ao limite notável que tem o seno e vamos mesmo por aí, já vamos ver melhor porquê, mas se tivermos aqui simplificações imediatas, poderemos logo fazê-las. Aliás, a primeira coisa é verificar se estamos perante uma indeterminação ou não. Reparem que se eu substituir aqui o x por 1, eu vou obter aqui, portanto, 1 menos 1 dá 0, ficamos com seno de 0, e o seno de 0 dá 0. E aqui fica 0 sobre 0. Portanto, e 3 mais 0 sobre 0, temos aqui uma indeterminação nesta fração, 0 sobre 0. Portanto, temos aqui um 0 sobre 0, verificamos se estamos ou não em indeterminação e estamos realmente. Ora, para sair desta indeterminação, vamos então começar a fazer primeiro aquelas simplificações mais óbvias. E a mais óbvia de todas aqui é separar na soma, porque o limite de 3 fica resolvido, o limite de uma constante dá a própria constante, e portanto ficamos logo com o limite algo simplificado, não é? Portanto temos aqui x menos 1 sobre 1 menos x, isto o x a tender para 1 mais, e aqui também a tender para 1 mais. Portanto, o limite de 3 vai dar 3, já nem vamos falar mais disso. Aqui temos o limite de seno de x menos 1 sobre 1 menos x. É tal indeterminação, 0 sobre 0. Temos um seno, o que é que vamos olhar logo? Vamos olhar aos limites notáveis. Temos um limite notável, eu escrevi já aqui os dois que irão ser utilizados neste exercício. Neste caso, temos este limite notável do seno, que é o limite de seno de x sobre x quando x tende para 0 é igual a 1. Bom, eu já estou habituado a referir o seguinte: nós devemos olhar para o limite notável não só olhando aqui para o x, mas
supondo que este x pode ser uma outra expressão que tem de ser igual a esta que está em denominador e tem de tender para zero. Eu costumo até falar em pacotes. Se nós conseguimos identificar um pacote, portanto, uma expressão, este pacote que eu refiro de forma mais intuitiva é uma expressão. Portanto, está aqui uma expressão em x, desde que esta expressão em x que está dentro do seno seja igual à expressão que está aqui em baixo, e por vezes nós temos de manipular isso, portanto, por vezes a dificuldade até está aí, e desde que esta expressão tenda para zero, uma mudança de variável resolve logo o problema e podemos dizer que este limite é igual a 1. Porque, reparem, bastava dizer aqui a mudança de variável, bastava dizermos que y é igual a este tal pacote, não é? Se eu dissesse que y é igual a esta expressão, quando o x tende para determinado valor, o y ficava a tender para zero e ficávamos com o limite de seno de y, vou substituir então o pacote por y, fazendo a tal mudança de variável, sobre y, quando y tende para zero, e ficaria igual exatamente àquele limite notável, dava 1. Portanto, é isto que estamos à procura. Bom, tendo em conta isto, tendo em conta então este limite notável, o que é que podemos fazer? Podemos olhar ali para a expressão que temos, e ainda não está exatamente igual aquilo que temos dentro do seno, e o que está em denominador não é exatamente igual. Ora, mas deve ser. Mas é parecido, não é? Está só com um sinal trocado. Então o que é que podemos fazer de forma muito simples? Podemos multiplicar nesta fração no numerador e denominador por menos 1, isso podemos fazer à vontade, porque a fração fica equivalente, e vamos obter aqui no denominador logo x menos 1. Bom, então vamos fazer isso. Eu vou então colocar aqui um 3, que vem deste limite. O limite 3 dá 3. E agora vou já colocar um menos. Não, ainda não vou colocar para não suscitar aqui dúvidas. Vou primeiro escrever assim. Menos seno. Vou multiplicar por menos 1, então no numerador e denominador. Reparem, multipliquei aqui no numerador por menos 1, está aqui o menos atrás. E agora vou multiplicar no denominador por menos 1 e fica x menos 1. Ora, isto é muito útil, porquê? Porque já fiquei com a mesma expressão que está dentro do seno, igual àquela que está aqui em denominador. Então, ótimo, maravilha. Agora, este menos que está aqui atrás do seno pode passar para trás do limite, porque está a multiplicar, e vou já fazer isso então, passa para trás do limite, este mais vai passar a menos por causa disso, ok? Vai passar a menos, e o que é que temos aqui então? Temos agora aqui um limite notável. Temos um limite notável, podíamos dizer aqui, quando x tende para o mais, x menos 1 tende para 0 mais, porque, reparem, fazendo aqui uma mudança de variável, eu posso dizer então que y é igual a x menos 1, e tenho realmente que quando x tende para o mais, o y fica a tender para 0 mais. Ora, isto é muito bom porque é exatamente o que eu queria. Fazendo então esta mudança de variável, ficamos com 3 menos limite de seno de y sobre y, e o y fica a tender para 0 mais. Ora, o limite notável diz que isto dá 1, então ficamos com 3 menos 1, que é igual a 2. Então, este deu 2, este limite aqui. Vamos ao próximo, que é, portanto, o limite, vou aqui fazer outra cor para não ficar muito confuso, que é então o limite de g de x, quando x tende para 1 menos. Ora, quando x tende para 1 menos, se o x tende para 1 menos, x é inferior a 1, porque está a tender para 1 por valores inferiores a 1, então estamos nesta expressão. Então temos limite de 1 menos x ao quadrado sobre 1 menos e elevado a x menos 1. Quando x tende para 1 menos. Devemos também aplicar limites para ver se estamos numa indeterminação ou não. E aqui, se substituir o x por 1, no numerador eu vou ficar com 1 menos 1, porque 1 ao quadrado dá 1, 1 menos 1 dá 0. Ok? A dividir por, e aqui ficamos com 1 menos 1 dá 0, e elevado a 0 dá 1, 1 menos 1 também dá 0. Ora, 0 sobre 0 também é indeterminação. Então, lá está. Vamos olhar para a expressão, temos aqui um exponencial, podemos ficar logo atentos aqui a este limite notável, que é exatamente o que vamos aplicar, mas, tal como fizemos há pouco, se existirem simplificações mais óbvias e imediatas, digamos, que de alguma forma arrumam logo um pouco a expressão, vamos fazer. E neste caso era só verificarmos que está aqui um caso notável, que é a diferença de quadrados. É este que eu vou aqui escrever. A ao quadrado menos b ao quadrado, sabemos que é igual a mais b, a menos b.
A mais B é A menos B. Este caso notável, a diferença de quadrados, resulta, é um atalho que nós fazemos, portanto, da propriedade distributiva. Se fizerem aqui a propriedade distributiva, vão obter A ao quadrado menos B ao quadrado. E, portanto, nós utilizamos geralmente esse atalho e chamamos de caso notável, que é a diferença de quadrados. Portanto, aplicando este caso notável, podemos dizer que este limite é igual ao limite de, portanto, 1 ao quadrado menos x ao quadrado vai ficar 1 menos x vezes 1 mais x. Porquê é que é útil esta fatorização, digamos? É útil porque ficamos logo a ver aqui 1 menos x e aqui no expoente do exponencial temos x menos 1. Vamos fazer algo parecido com o que fizemos até no limite anterior, porque dá jeito apenas ter o sinal trocado. Mas antes disso, e para arrumar um pouco a casa, para ficar tudo já mais simples, podemos fazer o seguinte, podemos já separar aqui na multiplicação. Reparem, este 1 mais x também não está aqui a criar nenhum problema, porque se eu substituir aqui o x por 1, 1 mais 1 dá 2. Então eu vou já separar aqui na multiplicação. E vamos ficar com o limite de 1 mais x vezes limite de 1 menos x, que é o outro 1 menos x que está ali, aquele fator, a dividir por 1 menos e elevado a x menos 1. E aqui é que já começamos a ver algo que tem a ver com aquele limite notável. Portanto, mais uma vez, e tal como aconteceu no limite anterior, este aqui não vai dar qualquer problema, vamos já resolver. Portanto, 1 mais 1 dá 2, quando substituímos aqui o x por 1, ficamos aqui com 1 mais 1, que dá 2. E, portanto, já podemos resolver isso, fica aqui este 2 vezes. E agora, aqui vamos observar, reparem o tal pacote que eu falei há pouco. Nós aqui temos uma expressão no expoente deste E, que é x menos 1. E quando o x tende para 1, esta expressão x menos 1 tende para 0. Ora, isso é bom, só tenho é que fazer com que na outra parte da fração, porque depois de trocar o numerador com o denominador é fácil, também veja x menos 1. Mas eu tenho aqui 1 menos x. Bem, mas então multiplico no numerador e denominador por menos 1 e já fica aqui a ver x menos 1. E até dá jeito porque também me troco os sinais aqui do denominador, porque reparem que aqui o que está negativo é o 1. Temos e elevado a qualquer coisa menos 1 e aqui está ao contrário, por isso até dá jeito. Então eu vou fazer exatamente isso, vou multiplicar por menos 1 aqui no numerador e denominador. Reparem, ficamos com o seguinte, limite, quando x tende para 1 menos, eu vou então multiplicar por menos 1, aqui no numerador e fico com x menos 1, reparem que eu troquei os sinais. E no denominador a mesma coisa, e fico com e elevado a x menos 1, menos 1, troquei também os sinais. Portanto, multipliquei no numerador e denominador por menos 1. Agora já estamos a ver a tal expressão que deve ser igual, portanto, tenho aqui este x menos 1, tenho aqui este x menos 1, fazendo esta mudança de variável, que até já está aqui feita, y igual a x menos 1, temos que quando x tende para 1 menos, o y fica a tender para 0 menos. Ok? Então, fazendo essa tal mudança de variável, ficamos com 2 vezes o limite de y sobre e elevado a y menos 1. E elevado a y menos 1. Isto quando o y tende para 0 menos. Agora só temos de fazer uma coisa, é que temos aqui o numerador e o denominador trocados, de acordo com o que deve estar aqui para aplicar o limite notável. Bem, mas isso é fácil, trocar o numerador com o denominador, podemos fazer por duas formas, eu vou dar aqui duas dicas. Quando tenho A sobre B e me dá jeito por alguma razão ver B sobre A, eu posso fazer o inverso do inverso. Faço duas vezes o inverso e ficou a mesma coisa. Reparem, fazer o inverso numa fração é fazer 1 sobre. E agora troco o numerador com o denominador. Fica aqui B sobre A. Reparem que se fizessem aqui o produto dos extremos pelos meios, ia dar A sobre B. Portanto, colocam 1 sobre e trocam o numerador com o denominador. Ou então, até a forma como eu vou fazer aqui é dividir no numerador e denominador por y. E ao dividir o numerador e denominador por y, vão ficar com o seguinte, 2 vezes limite, reparem, y sobre y, a dividir por e elevado a y menos 1 sobre y. Este y sobre y dá 1, aqui é menos, 0 menos, ok? Então ficamos com 2 vezes limite de 1 a dividir, portanto, e o y aqui a tender para 0 menos, a dividir por limite
de e elevado a y menos 1 sobre y, isto quando o y tende para 0 menos, que dá então 2 vezes 1 sobre 1, que já vem do limite notável, né? Este limite notável dá 1, que é igual a 2. Então já temos aqui também o resultado, também deu 2. Ora, estaremos no bom caminho para ser contínua, basta verificarmos, e isso já é imediato, porque temos já ali na função, que g de 1 é igual a 2. Está aqui, quando x é igual a 1, a função assume o valor 2. Pronto, então podemos responder, podemos dizer simplesmente, dado que, verifica-se ali a definição, não é? Dado que o limite de g de x, quando x tende para 1 mais, é igual ao limite de g de x, quando x tende para 1 menos, que por sua vez é igual a g de 1, que até podemos acrescentar aqui que é igual a 2, g é contínua em x igual a 1. E fica assim resolvida esta questão. Vou passar então à segunda linha, que é resolva g de x igual a 3 em 4, 5. Ou seja, queremos aqui obter as soluções desta equação, g de x igual a 3, em 4, 5. Ou seja, só os valores que serão a solução desta equação que estão neste intervalo é que nos interessam. Então vamos começar a resolver esta equação. G de x igual a 3. Nós temos a função g definida por ramos. Interessa saber que ramo é que vamos utilizar e para isso, reparem, é este intervalo. Nós queremos g de x igual a 3 e x pertencente ao intervalo 4, 5. É isto que queremos, não é? Então se o x pertence ao intervalo 4, 5, aquele que queremos descobrir, então terá de ser um x maior do que 1. Por isso o que faz sentido é utilizar este ramo aqui, que é o ramo que existe para x maior do que 1. Por isso eu vou substituir este g de x, vou até colocar em baixo para ficar isso mais claro. Vou substituir este g de x por aquele ramo, ou seja, por 3 mais seno de x menos 1 a dividir por 1 menos x. Portanto, isto é igual a 3 e portanto, x pertence de 4 a 5. Bom, agora vamos resolvendo a equação. Reparem que este 3 com este 3 simplifica, é como se passasse para o segundo membro para a operação inversa, ficava aqui 3 menos 3 que dá 0, ou é como se subtraíssemos 3 unidades em ambos os membros. Portanto, subtraía aqui 3 unidades, 3 menos 3 aqui dava 0, e aqui também subtraía 3, 3 menos 3 dava 0. Então vamos ficar com seno de x menos 1 sobre 1 menos x igual a 0. E queremos um x pertencente de 4 a 5. Bom, agora temos uma fração igual a 0. Quando temos uma fração igual a 0, o que é que podemos concluir? Que para isto ser verdade, para esta fração dar 0, não há hipótese. O numerador, seno de x menos 1, tem de ser igual a 0. E o denominador tem que ser diferente de 0. Mas reparem, o denominador para ser 0, o x tem que ser 1. Mas se o x pertence de 4 a 5, já estamos aqui a dizer, já sabemos que não pode ser 1. E por isso nem é escusado até escrevermos outras coisas, porque isto já chega, ok? Agora vamos resolver aqui uma equação trigonométrica. Seno de x menos 1 igual a 0. Seno desta amplitude dá 0. Que amplitude pode ser esta? Bem, neste caso temos de rever aqui o círculo trigonométrico. Quer dizer, temos, não, é uma maneira de analisar isso que eu gosto de transmitir. Podem fazer até utilizando particularidades aí da calculadora. Bom, o que é certo é que tem que saber que o seno é 0 para amplitudes que sejam do tipo 0 mais kπ, com k pertencente a z. Vamos já tentar perceber aqui no círculo porque é assim. Eu vou então fazer aqui o círculo trigonométrico. Ok? Este é o eixo dos senos. E relembrar então o seguinte, para o ângulo de amplitude 0, reparem, é o ângulo cujo lado de extremidade coincide aqui com este eixo, portanto coincide com o lado de origem, vá. Intersetamos com a circunferência e se projetar este ponto no eixo dos senos vai dar aqui no 0. Por isso, o seno de 0 dá 0. E também o seno de π. Passado π também volta a ser 0 o seno. Portanto, no ângulo cujo lado de extremidade
já coincide aqui com este lado. Porque se, portanto, a interseção com a circunferência dá este ponto, e se projetar este ponto no eixo dos senos, também dá aqui no zero. Bom, então, o que nós temos de escrever aqui para dar seguimento a esta equação é o seno de x menos 1 é igual a zero se e só se este x menos 1 for igual a zero, tudo bem, estou a começar aqui nesta solução, mais kπ. Quando eu coloco aqui kπ, eu estou a andar de π em π para obter as outras soluções. Reparem, se o k for 1 dá mais 1π, se o k for 2 depois dá mais 2π, já vem para aqui outra vez, depois mais 3π vem para aqui, mais 4π, mais 5π e anda aqui de π em π. Reparem que era diferente se eu colocasse aqui 0 mais 2kπ. Se colocasse 2kπ estava a dar voltas completas, então estava a colocar esta, o 0, e depois estava a colocar as outras que se obtinham dando voltas completas, mas não estava a colocar as deste lado, ok? Então teria que colocar um ou e colocar depois x menos 1 igual a π mais 2kπ. Mas é escusado escrever isso tudo se podemos, a partir desta, escrever logo todas fazendo só kπ. É isso que está aqui a ser feito, ok? Este k pertence a z e o x, como já temos visto, pertence de 4 a 5. E pronto, e vamos agora resolver. Nós queremos descobrir o x, portanto temos de isolar aqui o x, ou seja, este menos 1 vai para o segundo membro, vai ficar x igual 0 mais 1 dá 1, 1 mais kπ. Isto com k pertencente a z e x pertencente de 4 a 5. Nós queremos as soluções em neste intervalo de 4 a 5. Bem, agora é uma questão de darmos valores a k para percebermos que soluções destas estão aqui. Portanto, se eu olhar só o que está aqui, x igual a 1 mais kπ, estamos com k pertencente a z, estamos a ver infinitas, não é? Que o k pertence a z. No entanto, eu vou agora dar os valores a k para perceber que soluções é que estão neste intervalo e a partir de que k é que passam deste intervalo para a direita, do 5, e à esquerda do 4. Bom, então, como é que podemos fazer isso? Algo muito simples, podemos começar, por exemplo, por referência, podemos começar no k igual a 0. Se eu fizer k igual a 0, o que é que vou obter? Se eu fizer aqui k igual a 0, vou obter x igual a 1. X igual a 1 e rapidamente vemos que esta não serve. Porquê? Porque o 1 não está neste intervalo. Então vou andando com valores positivos para o k, pertencentes a z, não é? Então k igual a 1, se o k for 1, o que é que eu vou obter aqui? Vou obter, portanto, x igual a 1 mais k. 1 mais k. E 1 mais k, 1 mais π, peço desculpa. O k é que é 1, não é? Vou obter 1 mais π. Ora, 1 mais π pertence ao intervalo que estamos ali a considerar? Pertence. Porquê? Nós sabemos que o π é 3,14, 15 e por aí vai, não é? Portanto, 3,14, se adicionarmos uma unidade, fica com 4,14. Então está neste intervalo, nem é preciso estarmos aqui a fazer a conta. Está neste intervalo, então esta solução é uma solução desta equação. Se eu continuar a dar aqui valores a k, reparem que quando eu dou valores a k, o x vai também assumindo valores cada vez mais positivos, de cada vez que eu atribuo valores a k, superiores ao anterior, não é? Então eu aqui ia ficar com x igual a 1 mais 2k. Ora, peço desculpa, lá estou com o k mais 2π. E esta solução já está fora do intervalo. Porquê? Nós conhecemos o valor de π, mais uma vez não é preciso fazer a conta. O π é 3,14, 15, tal, não é? 2 vezes isso já dá 6, qualquer coisa. 6, qualquer coisa mais uma unidade já dá 7. Portanto já está fora deste intervalo. E se eu continuar a dar valores a k aqui positivos, superiores a 2, então vou obter valores de x ainda superiores a este, porque o k está aqui a multiplicar por π. Então já não é preciso fazer mais. Posso é ver os valores negativos, sim, devo ter esse cuidado, de ver para k igual a menos 1, o que é que eu vou obter? X igual a, 1 menos π. 1 menos π, que também está fora do intervalo. Porque, reparem, o π é 3,14, com o menos atrás fica menos 3,14, mais uma unidade continua a ser negativo. Portanto, isto dá um valor negativo. Então não pode estar entre 4 e 5. Se eu continuar a dar aqui valores a k negativos, vou obter ainda valores de x cada vez mais negativos. Então já não vale a pena fazer mais. Ou seja, temos apenas uma solução, que é x igual a 1 mais kπ. Peço desculpa, 1 mais π. 1 mais π, portanto, que é aquela solução que foi encontrada ali para k igual a 1. Ok?
Este é o nosso conjunto de solução, é 1 mais π. Portanto, solução 1 mais π. E pronto, fica resolvida assim esta linha também. Vamos à próxima, que é para resolver então com a calculadora. Diz assim, sabendo que o triângulo OAP, temos aqui este desenho, o triângulo OAP tem área 5, determine a abscissa do ponto P recorrendo à calculadora gráfica. E é dito no enunciado, podem ver então com mais detalhe no do teste, mas está aqui praticamente tudo. É dito no enunciado que o ponto P pertence ao gráfico de G, está nesta posição, é dada esta figura e temos aqui algumas orientações para resolver o problema. Diz assim, primeiro, determina analiticamente a abscissa do ponto A. Portanto, é isso que vamos fazer em primeiro lugar, determinar esta abscissa. Reparem que o que nos pedem é aqui, eu vou marcar aqui até a cor diferente, aquilo que é pedido, porque o que é pedido é sempre importante, não é? É sempre muito importante. Não é importante, é muito importante. Merece um foco especial. Então, estão a pedir aqui este x de P, vou chamar x de P, ok? A abscissa do ponto P. É este x de P. E pedem, portanto, dizem que a área deste triângulo aqui que está sombreado é 5, mas primeiro pedem para determinar a abscissa do ponto A. Claro que vai dar jeito até aqui para a base do triângulo, não é? Então vamos determinar a abscissa do ponto A. Nós vemos aqui que o ponto A pertence ao eixo x e simultaneamente pertence ao gráfico da função, e então será um zero da função, um zero. Então vamos determinar os zeros. Vamos igualar a função a zero para ver que solução é que nos vai dar e uma delas será aqui a abscissa do ponto A. Bom, e que ramo é que eu vou igualar a zero? Portanto, eu quero resolver isto. G de x igual a zero. G de x igual a zero. E eu vejo aqui que o ponto A tem uma abscissa negativa, não é? Portanto, x, se tem uma abscissa negativa, obrigatoriamente tem que ser neste ramo, para x menor do que 1. Por isso, eu vou substituir aqui o g de x e determinar os zeros neste ramo. Temos então 1 menos x ao quadrado sobre 1 menos e elevado a x menos 1 igual a 0. E, portanto, sabemos que o x é menor que 1, até sabemos mais, até sabemos que é negativo o x que nós queremos que resulte daqui. Bom, então, os zeros, temos aqui uma fração igual a 0, ficamos com 1 menos x ao quadrado igual a 0. E isto diferente de 0, que está em denominador, portanto 1 menos e elevado a x menos 1 diferente de 0 e x menor que 1. Posso continuar a escrever aqui isto. Bom, o que interessa é aqui a resolução desta equação, portanto temos ali 1 menos x ao quadrado igual a 0, vai dar x ao quadrado igual a 1. E reparem que daqui o que é que vamos obter? Podemos também aqui resolver, e elevado a x menos 1 diferente de 1, ou seja, o x menos 1 tem que ser diferente de 0, portanto o x menor do que 1, ou seja, temos aqui que x é igual a mais ou menos raiz de 1, ou seja, mais ou menos 1, e x menos 1 tem que ser diferente de 0, porque reparem, se aqui o x menos 1 for 0, fica e elevado a 0 que dá 1, mas o e elevado a x menos 1 tem que ser diferente de 1, portanto isto aqui tem que ser diferente de 0. E x menor do que 1, logo o que obtemos aqui é x igual a menos 1, porque reparem, daqui vai dar x igual a mais ou menos 1, mas o x tem que ser menor do que 1 e o x tem que ser diferente de 1. Bom, então tem que ser a solução negativa que sai daqui, ok? Então a abscissa do ponto A está respeitada este primeiro ponto. A abscissa do ponto A é menos 1. Isto está feito e já temos cotação para esta passagem aqui. Portanto, será uma das etapas dos critérios. Agora, equaciona o problema. Isto tem a ver agora com a informação que nos dão aqui da área. Dizem assim, a área do triângulo OAP é igual a 5. Ok, vou aqui escrever. E agora vamos escrever uma expressão para a área para equacionar o problema, para obtermos uma equação do problema. Vamos escrever aqui uma expressão para a área
que trabalhe com aquilo que queremos, que esteja definida em função daquilo que queremos descobrir, que é a abscissa do ponto P. Este XP que eu aqui defini, podia ser outra letra, portanto vamos obter uma equação, é o que interessa, tem que ter lá uma variável, e essa variável é a abscissa do ponto P. Então eu vou primeiro escrever aqui a área do triângulo, reparem, vamos olhar para o triângulo, temos aqui a base vou dizer que é OA, se eu disser que a base OA, a altura tem que ser sempre perpendicular à base, não é? Então eu vou dizer que a base é OA, a distância que vai de OA, vezes a altura a dividir por 2 igual a 5. E a altura será o quê? Reparem, quando tem um triângulo numa posição destas, eu vou agora fazer aqui um outro exemplo só para alertar. Se eu tenho um triângulo assim nesta posição, se eu digo que aqui é a base, se a minha base é este lado, então a altura que tem que ser perpendicular à base é o que vem na perpendicular, portanto deste vértice, na perpendicular até ao prolongamento deste lado. Portanto aqui fará 90 graus, ok? Portanto aqui seria a altura. Da mesma forma que neste nosso caso, a altura é o que vem. Já agora vou marcar aqui o F. Portanto vamos marcar aqui o F de XP. Portanto, F não, neste caso não é F, é G. Não é? É G de XP, habituado a trabalhar com a função F, G de XP, portanto, a altura será o que vem na perpendicular, reparem, podemos até imaginar aqui a perpendicular, faz ali 90 graus, notoriamente, não é? Até aqui, mas eu não posso dizer que é G de XP, porquê? Porque G de XP é um valor negativo, só por isso. Portanto, reparem que o que vem aqui da origem até aqui, em termos de valor absoluto, é igual ao que vem deste ponto até aqui, a este, que é então a altura deste triângulo. Bem, só devemos ter aqui então este cuidado. É G de XP, aliás, é o valor absoluto de G de XP. Ou então trocamos o sinal a G de XP, das duas uma. Eu não posso é colocar aqui simplesmente G de XP. Não posso porquê? Porque este é um valor negativo e a altura de um triângulo é uma medida, estamos a falar de uma distância, tem que ser um valor positivo. Então das duas uma. Como eu sei que este G de XP é negativo, ou coloco aqui um módulo, e ao colocar um módulo num valor negativo passa a positivo, ou então coloco aqui um menos. Eu vou optar por colocar aqui um menos, ok? Coloco aqui um menos e já o torno positivo. Este seria o cuidado a ter aqui neste exercício. Portanto, a base OA, que será fácil de encontrar, que já temos a abscissa do ponto A altura do triângulo pode ser vista aqui como G de X, P. No entanto, este G de XP é um valor negativo, reparem que está na parte negativa do eixo das ordenadas, então eu troco o sinal e já fica positivo. Eu quero é este valor absoluto. Bom, então temos o problema praticamente resolvido. Agora, OA é igual a 1, podemos escrever aqui, portanto, OA é igual a 1, vou substituir ali por 1 e fico com menos G de XP igual a 10. Eu vou fazer o seguinte, passei já este 2 para este membro, para o segundo membro a multiplicar. 2 vezes 5 dá 10. Bem, e agora nós já temos aqui uma equação, eu já podia trabalhar isto na calculadora gráfica, mas eu vou até, em vez de escrever menos G de XP igual a 10, posso escrever também G de XP igual a menos 10. Já é indiferente o modo como apresentam a equação, ela pode estar simplificada, tem que ser uma equação que resolva o problema, não é? Mas há várias que são equivalentes e, portanto, aí não tenham qualquer problema, façam à vontade. Eu aqui simplifiquei desta forma, G de XP igual a menos 10, ou seja, o G de XP, nós estamos a trabalhar aqui, reparem que o XP é então um valor, eu vou até escrever aqui, seja XP a abscissa de P. Então sabemos que é um valor negativo. Então estamos aqui neste ramo também, porque tem que ser um valor x menor do que 1, não pode ser maior do que 1 nem igual a 1. E então tem que ser este ramo ali, então eu vou substituir aqui o x por xp, portanto isto fica ao quadrado, a dividir por, portanto, 1 menos e elevado a xp menos 1. Isto igual a menos 10. Isto que está aqui é equacionar
o problema. Quando dizem equacionar o problema, temos que escrever uma equação que resolva o nosso problema. Como eu já disse há pouco, a equação não tinha que estar exatamente nesta forma. Eu apenas dei aqui um exemplo. Agora o que é que vamos fazer de acordo com a equação que nós encontramos? Que podia ser logo aqui no início, não é? Eu podia não simplificar nada e já tinha aqui uma equação. Tinha que só substituir aqui o g de xp por isto. E depois tinha um menos atrás, trocava ali aqueles sinais, o OA substituía por 1 e até podia estar a dividir por 2 igual a 5. E poderia trabalhar com esta equação. Bom, da forma que eu simplifiquei, o que é que eu vou fazer? Vou fazer então um referencial. Fazer aqui um referencial onde vou resolver esta equação agora na calculadora, utilizando a calculadora gráfica. Então, temos aqui O, X, Y. Vou colocar aqui, portanto, colocávamos na calculadora este Y1 e este Y2. Ok? Eu vou escrever aqui mesmo. Portanto, o nosso Y1 será 1 menos x ao quadrado sobre 1 menos e elevado a x menos 1, que vai dar aqui uma função assim aqui com este aspecto, mais coisa, menos coisa, ok? Depois colocava o y2 na calculadora, igual a menos 10. Menos 10 vai dar aqui assim qualquer coisa, cá para baixo, para o negativo. Reparem, deviam ter um cuidado com a janela, não é? Portanto, se eu quero aqui igualar esta função a menos 10, no y iria colocar, por exemplo, de menos 15 a 1, por exemplo. Se eu sei que tenho aqui um valor negativo para o p, se eu sei que aqui esta abscissa é menos 1, colocava, por exemplo, de menos 5 a 1 no x, na janela de visualização. E estamos a ver qualquer coisa parecida com isto. Portanto, aqui o y1, aqui é o y2. Temos aqui onde elas são iguais. Reparem, queremos saber quando é que o y1, que é este, é igual ao y2, que é o menos 10. Então, são iguais onde se intersetam. Portanto, a solução desta equação, que nos vai dar o xp, que é a abscissa do ponto P, será onde os gráficos se intersetam, portanto, que depois na calculadora pedem então este ponto de interseção, que neste caso dá menos 3,3 aproximadamente, que é a resposta ao problema. Portanto, a resposta será mesmo xp é aproximadamente menos 3,3. Já estou a dizer aqui em cima que xp é a abscissa do ponto P e, portanto, reparem, como diz aqui, reproduza no referencial a função visualizada na calculadora, ou as funções, neste caso tínhamos duas funções, e depois temos a resposta dada, que é determina a abscissa do ponto P. Bom, fica assim resolvido o exercício, espero que tenha sido esclarecedor. Muito obrigado por assistir a mais este vídeo, um grande abraço e até uma próxima!